Aí o texto vai dizer assim, com a leitura:
E veio todo homem cujo coração se moveu. Você pode repetir? Coração. Coração. Mais uma vez. Coração. Todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. Repete: voluntariamente. Voluntariamente. E trouxeram oferta alçada ao Senhor. Repete: oferta alçada. Oferta alçada. Para a obra da tenda da congregação. Amém. Esse é o texto. Eu não tenho o costume de ler apenas um versículo, e muitas vezes acaba aparecendo, não deixa de ser um texto isolado, mas muitas vezes a história é até conhecida. Essa mesma é uma história bastante conhecida. Vocês, conforme eu vou falar, vocês vão perceber que é uma história que você já conhece, já ouviu. Toda vez que falamos do livro de Êxodo, estamos falando do princípio, estamos falando sobre a história de Moisés. Boa parte de Êxodo é a história de Moisés e o povo saindo do Egito. E aqui se refere a uma parte dessa história. Vocês bem sabem que o povo estava no Egito porque José conseguiu um pedaço de terra para o povo de Israel, para o povo hebreu. Era um acordo feito com o faraó daquela época. Então o faraó disponibilizou um pedaço de terra, que acredito que era muito grande, para que o povo hebreu pudesse tomar ali como sua casa, sua moradia. Ali eles tomaram como moradia. Alguns trabalhavam com plantação, outros trabalhavam com criação de animais, mas todos tinham as suas ocupações, e ali se tornou um local de propriedade deles. Era uma região deles. Aí o texto vai dizer o seguinte: que Faraó, que fez primeiro José, morre. Aí depois o Faraó que fez o acordo com José também morre. Entra um novo Faraó, entra um novo governante. Esse novo governante, o texto, a história vai dizer que ele esquece ou não quis lembrar do acordo feito antigamente, do acordo que foi feito com José. Qual que era a maior preocupação desse faraó? É ver que o povo hebreu estava crescendo muito em quantidade de pessoas e até na questão agrícola e na questão financeira. A preocupação do faraó era: se eu deixar eles crescerem, eles vão tomar o Egito. Nós não vamos ser mais uma província, não vamos ser apenas uma província, não vamos ser mais um país de potência. Eles vão tomar uma proporção tão grande que daqui a pouco o faraó vai ser deles, o governo vai ser deles, vai ser tudo deles, eles vão tomar conta de todo o Egito. Então eu tenho que arrumar algum meio para que a gente possa acabar com o povo, ou diminuir o povo. A primeira coisa que eles fazem é mexer na questão financeira do povo. Se a gente mexer na questão financeira, eles não vão ter muitos filhos, porque não vai ter como manter os filhos, a família vai ter que ser menor. Então vamos taxar eles, já que eles trabalham, têm os seus empregos, vamos taxar eles. E colocaram altas tarifações, altas taxas. Mesmo assim, o povo não parava de crescer. E o porquê? Eu sempre gosto de falar isso. Por que o povo não parava de crescer? Porque existia uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar. Seria muito. E se Deus fez uma promessa, não tem homem e nem diabo nenhum que pode extinguir ou acabar com isso. E eu quero trazer isso para a tua vida hoje, como uma palavra profética. Eu não sei qual é, de repente, a promessa que Deus fez na tua vida. De repente Deus fez uma promessa, colocou um sonho no teu coração, um desejo no teu coração. Mas se isso chegou no teu coração, na tua mente, entenda alguma coisa, entenda algo importante. Foi Deus que gerou isso em você. É uma promessa de Deus para a tua vida. E se há promessa, você pode não ver recurso, não ver condição, não ver como, mas se Deus prometeu, vai se cumprir. Quem mente é o homem, quem engana é o homem, não é Deus. Se Deus promete, Ele vai cumprir na tua vida. Amém? O povo tinha uma promessa, por isso que crescia. Crescia. Faraó se preocupou, falou: a tarifação não deu jeito. Então vamos fazer o seguinte: vamos ser mais grosso,
vamos ser mais rígido. A partir de agora, quem que procria? É o homem. Eles entendiam que era o homem. Então, a partir de agora, todo filho homem que nascer, nós vamos matar. Nasceu o menino, vai morrer, porque não vai mais procriar, não vai mais crescer. Foi nesse período que veio um homem chamado, sussurraram só, chamado Moisés, gente. Moisés. Foi nesse período que nasce Moisés. Aí Moisés nasce, a história vai dizer o seguinte, que a mãe fez um cesto, betumou o cesto. Aí, a gente lendo, eu aprendi há pouco tempo, que eu também não sabia, que o cesto não foi colocado no rio. O cesto foi colocado debaixo de um arbusto, próximo do rio. Estava lá. Aí, a filha de Faraó acha, cria Moisés dentro do império de Faraó. Aí Moisés se levanta como um libertador, sai porque mata um egípcio para defender um do seu sangue, conhece um sacerdote, aprende a questão sacerdotal, se casa, vai de frente com a sarça que estava ardendo, com fogo, mas não se consumia. Deus fala com ele, dá uma diretriz, ele vai para Faraó, pede para libertar o povo. Aí, algo importante. Por causa da ditadura do Egito, o povo se torna escravo. Mas até então, eles não eram. Mas foi por causa da ditadura de Faraó. Altas tarifações, tinha que andar agora na linha daquilo que o Egito estipulasse. Por isso eles não tinham mais liberdade. E a falta de liberdade nos faz o quê? Nos faz se tornar cativos. Por isso nós tratamos o povo hebreu como um povo escravo. Aí vem as pragas, que nós conhecemos a história. Aí o povo sai do Egito. Um povo escravo sai do Egito. No meio do caminho, no meio do percurso, mesmo vendo o cuidado de Deus, ele sente falta de algo que vem alimentar a tua fé, que é a devoção. Algo que eles possam ver. Eles não queriam apenas algo espiritual, eles queriam algo físico, para poder apalpar. Aí a história vai dizer que quando Moisés sai, eles começam a fazer uma arrecadação. E essa arrecadação tinha um fundamento e tinha um objetivo. Qual era o objetivo e o fundamento? Era fazer um bezerro de ouro. Muito interessante. Por que é interessante? Porque escravo tem ouro? Esses tinham. Escravo tem pedras preciosas? Difícil. Mas esses carregavam. Ou seja, eles tinham uma condição. Talvez não eram ricos, não eram milionários, mas eles tinham algo para oferecer. Estão entendendo? Então, eles eram escravos, mas tinham algo para oferecer. Quando Moisés desce do monte, o que está feito? Um bezerro de ouro. Não foi de latão, não foi de papelão, não foi de barro. O bezerro era de ouro. Escravo? Construir bezerro de ouro? Sim. Aí me prova algo muito interessante. Me prova que o coração daquele povo era um coração caridoso. Sim? Sim. Quando pediram, eles ofertaram. Aí Moisés olhou, não gostou daquilo, mas percebeu algo. Percebeu que o povo precisava. Percebeu que o povo precisava de algo para poder ver, para poder tocar. Aí Deus fala com Moisés é o seguinte: você vai fazer uma arca da aliança, uma arca, vai revestir de ouro essa arca, vai fazer uma tenda. Alguns utensílios dessa tenda, desse tabernáculo, vai ser também de ouro, revestido de ouro. E tem as cores também lá dentro, que vai ser dentro do templo, vai ser tecido assim, assado, cor tal, cor vermelha, cor amarela, deu cor, deu todas as diretrizes, deu tudo que tinha de como era para ser feito. Só que vamos lá, gente, vamos entender uma coisa. Eles estavam onde? No deserto.
No deserto, eu não consigo chegar a recurso. Você consegue chegar a recurso no deserto? Não tem. Acho que até para plantar ali está complicado, acho que você não estava nem plantando. Ele estava, naquele momento, apenas peregrinando. Mas o recurso para construir tinha que sair de quem? Do escravo. Não tinha outros meios, outra forma. Tinha que ser da mão dos escravos. Aí Moisés vem e traz um propósito. Aqui é algo que eu quero colocar entre parênteses, quero que vocês entendam. Até para a gente, mãe, algo para a gente entender que eu lembro agora que eu fiquei sentado que eu entendi também isso. A gente só consegue tirar recurso quando tem propósito. Quando não tem propósito, não sai recurso. É verdade. Por que o povo ofertou? Porque tinha um propósito. Se eu simplesmente pegar esse microfone e falar assim, você tem que fazer, não tem como. Porque o povo, ele não consegue enxergar o propósito para aquele valor. Usar, quando a gente costuma usar como script, não é propósito suficiente, ou missão suficiente para o recurso vir. Qual que era o propósito? O propósito era construir um templo. Aí ele fala, sim, Deus falou comigo, e vai ser assim, pode trazer. Isso foi depois do bezerro de ouro. Depois que eles tinham feito algo para adoração profana. Aí Deus ordena construir o templo. Aí o extraordinário começa a acontecer. Aí algo fantástico começa a acontecer, porque o povo começa a ofertar. Aí me prova mais uma vez o quê? Me prova que era um povo caridoso. Amém. Eles tinham caridade. Amém. Mas irmão, o dízimo, ele vai demonstrar fidelidade. Você que dizima, mostra que você é fiel. Mas quando você traz a oferta alçada, vai revelar generosidade. Estão entendendo? Amém. Vou falar de novo. O dízimo é fidelidade. Você mostra que você é fiel. E a oferta mostra que você é generoso. Estão comigo? Amém. O texto, eu fiz vocês repetirem 3 palavras, que foi coração, lembra? Sim. Voluntariamente e oferta alçada. O que é uma oferta alçada, vocês sabem? O que seria a alçada? A alçada é uma oferta acima do normal. Significa erguida, levantar. Porém, a alçada vem daquilo que eu acabei de falar, vem de propósito. É uma oferta com propósito do quê? Construção. E por que eu repeti voluntariamente? Porque eu entendo que não houve apelação nenhuma. Amém. As pessoas voluntariamente, entendendo o propósito, falaram, não, eu vou ofertar. Eles trouxeram ouro, trouxeram prata, bronze, tecidos, pedras preciosas, tudo que eles possuíam, eles colocavam no altar. O mais impressionante é que o povo ofertou tanto, que os artesãos teve que chegar em Moisés e falar, Moisés, eu não tenho nem onde guardar isso mais. Onde eu vou colocar tudo isso? Me prova pela terceira vez que o povo era caridoso. O povo era caridoso. Por que eu estou contando essa história e aonde eu quero chegar para vocês? Simplesmente dizer para vocês que o mesmo ouro que fez o bezerro é o ouro que construiu o templo. Estão entendendo? Vou falar de novo. O mesmo ouro que construiu o bezerro de ouro, com adoração profana, é o mesmo ouro que construiu o templo. Mas qual que é a diferença, pastor? A diferença é o coração. A diferença é onde está o teu coração. Deus não estava atrás do dinheiro. Deus não estava testando a condição financeira deles. Deus estava testando o coração deles. Deus queria saber aonde estava o coração. Por isso que o texto vai dizer que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Antes de você ofertar com a mão, Deus quer entender aqui
Por isso que a oferta da viuvinha foi a oferta maior que teve naquele dia. Jesus olhou, está vendo ali? Ó? Essa oferta foi a maior que houve aqui dentro. Porque entregou tudo que ela tinha? Sim, mas não só por isso. Porque Deus viu o coração. A generosidade começa no coração. O texto que nós lemos vai dizer que o povo, eles vieram porque o coração deles foram movidos. O coração deles foram tocados. E quando o seu coração é tocado por Deus, a oferta, ela deixa de ser uma obrigação. Aí ela começa a se tornar adoração. E quando você entende que a sua oferta não é simplesmente dar, é adoração, as coisas começam a mudar de lugar. Nesta casa, na Casa Pé, nós ensinamos que esse momento não é momento aonde eu vou dizer que você vai ser milionário, rico, que você oferta e Deus vai te... Não é isso que a gente ensina. A gente ensina que nós temos que aprender a honrar. O ouro que construiu o bezerro de ouro, produziu idolatria. Ou seja, quantas vezes nós depositamos nosso dinheiro em lugares errados e construímos altares? Verdade. E depois reclamamos porque não temos recursos, porque muitas vezes você investiu em lugar errado. Então o ouro do bezerro, ele constrói idolatria. Mas o ouro do tabernáculo, ele vai trazer a presença de Deus. Estão entendendo? Quando você investe, o valor ou o coração entregue, generoso, além de manter a presença, mantém um propósito. Que propósito é esse? Então o valor que eu vou ofertar é para pagar água, luz. Não vejo dessa forma. O valor que você está ofertando é para que o Evangelho seja pregado, para que pessoas sejam transformadas, curadas, que haja milagre, transformação, cura, sabe? É isso que você está fazendo, há um propósito. A diferença não estava no valor, a diferença estava no coração do ofertante. Era um coração generoso. Quando Deus conquista o coração, quando Deus começa a conquistar, invadir o coração, a mão nunca mais ficará fechada. Você sempre ficar disponível para abençoar. E toda vez que você oferta, toda vez que você dizima, você está dizendo assim: Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. Eu reconheço o Teu governo sobre a minha vida. A oferta não revela o tamanho da conta bancária. Não revela que você vai ter rico, como eu falei. A oferta vai revelar o tamanho da tua gratidão. Aleluia. E esse momento é um momento fantástico. O momento que nós vamos mostrar a nossa honra e a nossa gratidão a Deus. Eu quero repetir algo para você entender. Que a oferta não sustenta apenas uma estrutura. Não, de jeito nenhum. Ajuda a manter ambiente aonde vidas são transformadas, onde há salvação, transformação. E eu quero concluir dizendo que o mesmo ouro que pode construir ídolo, o mesmo ouro que pode construir um altar. Vou falar de novo. O mesmo ouro que pode construir um ídolo, pode construir um altar. Agora a pergunta que eu faço é: quem nessa noite tem no seu coração a vontade de construir um altar para o Senhor Jesus? É você mostrar sua gratidão e a honra a Deus com as suas ofertas. Amém? Tudo depende de quem governa o teu coração. Te convido hoje a sair do teu lugar e ofertar o Senhor Jesus, o melhor que você tem. Em nome de Jesus, eu vou orar por você enquanto você oferta ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero abençoar cada um que está aqui presente. Senhor, que essa mensagem, que essa palavra seja uma semente em cada coração, que venha a gente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de chamar a ministrante dessa noite, amém.
Amém? Dá os recados. Glória a Deus. Hoje, domingo, com toda a família, nós iniciamos às 19 horas, amém? Convide alguém, convide sua família para estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Quarta-feira nós temos o nosso culto Wi-Fi. Não é muito inglês, viu, pastor? Mas nós estamos com o mês dos jovens. Amém? Está sendo bênção do Senhor. Os jovens aqui estão deixando, olha, a gente no chinelo, viu, pastor? Estão ministrando bênção de Deus aqui. Então, assim, nos surpreendendo. Acho que eu vou colocar só os jovens também o mês que vem. Amém? Então, convide o jovem, você que conhece, traga um jovem, traga um amigo, convide alguém. Dia 27 também nós temos o nosso culto dos jovens aqui também. Então, esse mês está sendo realmente o mês dos jovens. Amém? Sexta-feira nós temos a nossa célula às 20 horas na casa da Aline, que ela não está aqui hoje, de Jamaica, na casa da diaconisa Renaci, que visitou a nossa célula, né? Estava conosco na sexta-feira, mas nós temos também no Jardim Laranjeiras. Amém? Temos mais algum recado? 6 dias de clamor, verdade. Nós iniciaremos nossos 6 dias de clamor no dia 30 e nós iremos até o dia 5. Então serão 6 dias de clamor. Começamos em janeiro, e aí 6 dias, e agora os outros 6 dias até o final do ano. Então 6 dias de clamor para 6 meses de bênção. Amém? Temos pessoas bênção do Senhor aqui ministrando aqui na casa Pedra. Amém? Mais algum? Não? Só? Gostaria de chamar a pastora Sandra. Se levante em nome de Jesus, aplauda a vida dela. Eu não sou convidada. Amém? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Eu quero justificar o injustificável, né? Acho que o ano passado eu prometi para vocês que eu estaria mais presente e acabei não estando. O ano passado eu também prometi para a igreja, falei para a igreja que eu ia tirar esse ano de ano sabático. Quem sabe o que é ano sabático aqui? Todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe? Sabático, irmãos, é quando você tira um tempo daquilo que você faz, daquilo que você está fazendo, né? Para descansar. É mais ou menos isso, né, pastor Júlio? E eu tinha prometido isso porque eu vim de 2 anos, assim, muito puxado, muito corrido. Eu não sei nem se eu cheguei a comentar isso aqui com vocês. E que eu ia tirar esse ano de 2026, para dar uma descansada, deixar um pouco de ministrar, não de estar na igreja, mas tirar um pouco a mão dos trabalhos. Eu só falei, meu irmão, porque isso não aconteceu. Eu até vinha falando com a Carol hoje, ela falou, sábado tem isso, sábado tem aquilo, sábado tem aquilo. Então, na verdade, eu ainda não consegui fazer isso, mas a minha justificativa de não estar tanto com vocês, até por conta, não sei se a última vez que eu estive aqui, eu acho que eu contei um testemunho para vocês, sobre o meu carro. Alguém lembra que eu falei que eu tinha orado, né? Irmãos, esse meu carro, ele é uma bênção de Deus. Inclusive, irmãos, orem a Deus para o Senhor preparar para que eu compre outro, amém? Me ajude na oração, porque eu estou orando, pedindo a Deus. E eu fiquei muito insegura nesse carro, irmãos. Olha que eu viajava nesse carro muito lado, andava. E eu fiquei muito insegura. Vir para cá sem o Diogo, eu não consigo vir. Vocês não sabem o que acontece? Esse carro esquenta comigo na subida toda vez. É uma coisa impressionante. Com o Diogo já aconteceu, mas acontece mais comigo. Então eu fiquei tão insegura, mas o Senhor vai preparar outro. Em nome de Jesus eu creio. E vocês vão me ajudar em oração. E isso vai acontecer para a glória de Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom. Eu quero falar uma palavra hoje com vocês. Até foi muito interessante, porque a abertura do culto, a palavra que veio um pouco de acordo com aquilo de quem eu quero falar. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas. De Lucas capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 30
39. Esse é a partir eu aprendi com o pastor Diogo, viu, gente? Esse é a partir. Lucas, capítulo 1, 39, que fala assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita tu és entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no teu nome nós queremos te louvar por esta palavra. Sabemos já que o teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor já tem falado através do louvor, através da ministração da oferta, Senhor. Ó Senhor, que nossos corações continuem abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, a tua unção, a tua graça. Abre nossos entendimentos, nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder aceitar em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra, uma palavra bem conhecida. Eu até coloquei um tema nessa ministração. Eu coloquei assim: a graça visita a esperança. Eu queria falar um pouquinho sobre Maria e sobre Isabel. E para falar um pouquinho de Maria e Isabel, eu queria voltar um pouquinho atrás e falar de Zacarias. Zacarias era o marido de Isabel. E a palavra do Senhor diz que Zacarias era um sacerdote e que Zacarias, um certo dia, ele foi até o templo orar. Nesse templo era um dia talvez de festividade, e ele entrou nesse templo e havia uma multidão ali também querendo entrar no templo, querendo se apresentar ali no templo. E a Bíblia conta que Zacarias ele entrou no templo e começou a orar ao Senhor. E ali ele colocava suas dores, porque Zacarias era um homem idoso, Isabel também era uma mulher idosa e era estéril. E Zacarias, o sonho deles era ter um filho. E a palavra do Senhor fala que quando ele estava ali no templo, o anjo Gabriel veio, visitou Zacarias e disse para ele que ele seria pai, que Isabel daria a ele um filho. Mas ele, talvez como homem, como carne, descreu do anjo. E a palavra do Senhor fala que no mesmo momento que ele descreu da promessa do anjo, ele ficou mudo. E a palavra de Deus fala assim que as pessoas ali fora, que ele ficou muito tempo ali no templo, e o anjo Gabriel falando com ele, e as pessoas estavam esperando que ele saísse para que ele falasse algo, e quando ele saiu, ele estava mudo, ele não podia falar nada. Eu acho interessante, viu, irmãos? Interessante isso, porque às vezes tem bênção que não é para nós sair contando para todo mundo, não. Às vezes, talvez isso que aconteceu com Zacarias, foi Deus já colocando para que ele não saísse contando. Muitas vezes, irmãos, eu sou muito dessa opinião. Às vezes tem pessoas que falam com outra, mas eu gosto de contar a bênção depois dela realizada. Às vezes, porque às vezes você vai contar algo para alguém, a pessoa é incrédula. Eu sei que a bênção nossa, quando ela é nossa, mesmo que coloque empecilho, mesmo que fale alguma coisa, mas pode retardar a sua bênção. E eu acredito que fazendo com que Zacarias ficasse mudo, talvez era para que o povo não aglomerasse. Quando ele saiu, o povo começou a falar com ele, e ele começou a falar, se gesticulando, e a Bíblia conta, irmãos, que ele ficou mudo até João Batista nascer. Eu queria só passar isso para vocês, mas eu quero falar mesmo de Maria e Isabel. A palavra do Senhor fala sobre Maria. Vocês conhecem a história. Maria, o anjo Gabriel também visitou Maria e disse que ela seria mãe, que ela seria agraciada, que ela daria a luz ao Filho de Deus. Alguns historiadores falam, irmãos, que Maria
provavelmente era uma jovem, provavelmente entre 12 a 14 anos. A Bíblia conta que ela namorava, era noiva de José, mas a Bíblia fala também que ela nunca tinha tido contato com José. E quando o anjo Gabriel disse isso para ela, ela se espantou e até admirou e até disse que ela nunca tinha tido contato com homem nenhum. Mas ela foi escolhida para ser a mãe do Emanuel, do príncipe da paz. Aleluia. Agora vocês imaginem uma jovem que era comprometida com um rapaz, numa cidade, num vilarejo, numa cidade pequena. Imagina a situação daquela jovem, como que ela ficou diante do povo, como ela ficou diante da tua família, como ela ficou diante de José, como ela ia se explicar que ela estava grávida do Espírito Santo. Eu imagino que Maria ela deve ter ficado angustiada, Maria deve ter ficado preocupada, Maria deve ter ficado sem saber o que resolver. E ela resolveu visitar Isabel, a prima, que ela também não sabia que estava grávida. Imagino que ela foi até aquela cidade, ela saiu para visitar Isabel, porque ela queria talvez se esconder, não sei, talvez ela queria passar um tempo com a sua prima. E a palavra de Deus fala que quando ela chegou até Isabel, que quando ela bateu na porta de Isabel já sabia que a Maria estava grávida do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que quando ela chamou pela prima, a criança que estava no ventre de Isabel começou a saltar. Aí eu quero falar algo para vocês. Era um encontro comum de família. Era um encontro normal de alguém visitar o outro. Mas foi o maior cumprimento espiritual de promessa. Porque Maria gerava o rei e Isabel gerava a promessa. Maria gerava o Senhor Jesus e Isabel gerava a promessa, aquilo que foi prometido para ela. Talvez Isabel também era uma mulher que vivia isolada, por ser uma mulher estéril, mas tinha a promessa do Senhor. Hoje Deus nos quer nos ensinar, irmãos, sobre os conceitos divinos. E muitas vezes, irmãos, este encontro entre Maria e Isabel, eu trago muitas vezes por nossas vidas. Com quem que nós temos nos encontrado, irmãos? Maria poderia ter ido para qualquer lugar, mas ela achou por bem ir encontrar a sua prima, que passava pela mesma situação, que cria da mesma forma que ela. Quantas vezes, irmãos, os nossos cafés, as nossas reuniões, os nossos encontros são muitas vezes para falar mal, para criticar. Mas aqui o encontro de Maria e de Isabel foi um encontro preparado pelo Senhor. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós temos nos encontrado para falar mal da nossa liderança? Quantas vezes nós temos nos encontrado para falar mal da nossa igreja? Quantas vezes nós temos nos encontrado para falar mal de tantas coisas? Mas eu quero trazer para vocês essa noite, com quem que você tem se encontrado, com quem que você tem se ajuntado, com quem que você tem conversado, com quem que você tem ficado. Este encontro de Isabel e de Maria foi proposital. Deus preparou que Maria fosse encontrar com a sua prima. E nós? O que é que nós temos gerado nas pessoas, irmãos? O que é que nós temos gerado nas pessoas ao encontrar com elas, ao marcar um café, a estar na casa dos irmãos? O que é que nós temos gerado? Será que você tem gerado rei? Será que você tem gerado promessas? O que é que nós temos gerado? Você consegue
consegue imaginar o que é que você tem gerado? Com quem você anda compartilhando as coisas? Com quem você anda compartilhando as bênçãos de Deus? Ou com quem você anda compartilhando da sua vida íntima, particular? Será que você tem escolhido pessoas certas? Será que você tem escolhido pessoas de Deus? Pessoas que realmente estão na mesma fé que você, estão na mesma fiação com você? Ou você tem procurado pessoas e falado coisas que não tem agregado em nada? Quantas vezes nós nos juntamos e não agregamos em nada naquilo que nós falamos, naquilo que nós conversamos? Será que nós não poderíamos ser igual Maria? Por que Maria procurou a sua prima? Porque ali ela encontrou aconchego. Ali Isabel, quando percebeu que Maria estava e descobriu que ela estava grávida, eu acredito que o assunto dela era sobre seus filhos, aquilo que elas estavam gerando. E nós? Será que o que nós temos gerado? Será que nós temos falado sobre o que nós temos gerado? Será que nós temos gerado coisas boas? Ou coisas ruins? O Espírito Santo alinha propósito quando você está no lugar certo e com a pessoa certa, irmãos. O Espírito Santo alinha propósitos quando você está no lugar certo e com pessoas certas. Será que nós temos andado com pessoas certas? Será? Nós temos falado com pessoas certas? Temos colocado as nossas dores para as pessoas certas? Temos colocado as nossas dificuldades para as pessoas certas? Ah, pastora, mas qual que é a pessoa certa? Pô, irmãos, na roda dos escarnecedores que não é, naquele que não professa a mesma fé que você, é que não é. A rodinha que você tem sentado é que não é. Aqueles seus amigos de escola que falam um monte de palavrão é que não é. Aquelas pessoas do seu trabalho que escarnecem o nome de Jesus, que não crê no poder do Espírito Santo, é que não é. E onde nós temos sentado? Em que mesas você tem sentado? Será que você tem sentado em mesas que falam de Jesus, do amor dele? Ou você tem sentado e compartilhado em mesas que falam mal, até mesmo da família, da igreja, dos crentes, e você está lá rindo? Será, irmãos? Será que nós não podemos nessa noite aprender com Maria? Ir no lugar certo, no momento certo, procurar a pessoa certa. Quem carrega a palavra não perde tempo com distração, irmãos. Maria, ela acreditou na promessa, ela carregou a palavra e ela não perdeu tempo com distração. Será que nós temos perdido tempo com distração? Será que a palavra do Senhor está cravada no nosso coração? Será que a palavra do Senhor está cravada dentro do nosso peito e isso não tem nos distraído? Porque muitas vezes quando nós nos distraímos, com as nossas condições, com a nossa situação, com problemas que estamos enfrentando. Mas será que a palavra de esperança não está dentro de você? A palavra de confiança não está dentro de você? Se ela não está, nós vamos nos perder de distração mesmo, irmãos. Maria teve pressa em visitar Isabel. Sabe por que ela teve pressa? Porque ela sabia que Isabel carregava a promessa. E nós? Carregamos a promessa? Ou você já esqueceu da promessa? Ou você já esqueceu daquilo que Deus prometeu? Eu quero falar algo para vocês. Deus, Jesus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
importa o tempo, não importa a hora, Ele vai cumprir. É tão interessante, irmãos, que a palavra do Senhor fala que depois que João Batista nasceu, vocês conhecem, ele que batizou Jesus. E é interessante que quando Maria chega, mesmo quando Maria chega, o próprio João Batista reconhece o rei. João Batista reconheceu o rei Jesus. Que lindo isso, né, irmãos? Que lindo reconhecer o Senhor Jesus. Eu quero falar 3 tópicos aqui para vocês. E eu gostaria que vocês guardassem isso no coração. Primeiro, gere o que Deus te deu. Irmão, gere o que Deus te deu. Às vezes nós abortamos os nossos sonhos. Às vezes nós abortamos aquilo que o Senhor nos prometeu. Às vezes nós estamos gerando algo, mas aí fica tão distante, tão demorado de acontecer, e nós abortamos. Então, irmão, se você tem algo, gere dentro de você. Gere, irmão, uma geração, gerar, a palavra gerar é 9 meses. Então não é amanhã, não é daqui a um mês, é 9 meses. Ele precisa estar pronto, o sonho precisa estar pronto, a geração precisa estar pronta. Então gere. 2, visite realmente quem precisa. Maria, ela precisava muito, mas ela acreditou que Isabel precisava muito mais dela. Visite quem precisa, irmãos. Não vai ir em casa alheia, não. Viu? Não entre em casa alheia. Visite realmente quem precisa. E se você precisa de visita, você peça também. Mas visita quem realmente precisa. O 3, creia nas promessas, irmãos. Creia. Irmão, nós precisamos crer. Nós não podemos deixar de crer naquilo que o Senhor prometeu para nós. Nós não podemos deixar de crer que Jesus voltará, que sua vinda está próxima. Não podemos deixar de crer, mesmo, irmãos, quando parece tudo muito distante, quando parece que tudo não vai acontecer, quando tudo parece, irmãos, quem nunca passou por momentos que você acha que nada vai dar certo, que tudo está errado? Creia, irmãos. Creia na promessa. É na hora, é no tempo, é no momento do Senhor. Não é no seu momento, não é na sua vontade, não é na sua hora, não é quando você quer, não é porque você pediu hoje, não é porque você pediu há um ano, mas é na hora que Jesus quer. Creia na promessa. Talvez, irmãos, você entrou aqui hoje estéril como Isabel, descrendo, estéril dos seus sonhos, cansada de esperar, cansada de solução, cansado de não ver as promessas se cumprindo. Talvez você entrou aqui hoje, ou talvez entrou como Maria. Maria estava assustada com o chamado dela, com medo. Às vezes você entrou aqui também assustado, com medo, perguntando quando será, como será, de que jeito será, de que forma será, quando será. De repente você entrou aqui assim também. Mas eu quero te pedir para que você coloque de pé. Nós vamos orar para que você acredite nos seus sonhos, para que esse medo, para que essa preocupação de amanhã, como que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, de que jeito que vai ser amanhã, como que eu vou pagar aquela conta amanhã, que emprego que eu vou ver amanhã, o dinheiro vai faltar, eu não sei de que jeito que você entrou, mas eu quero dizer para você que o Rei dos Reis, o
o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, está aqui nesta noite para te dizer: descansa, descansa, confia em mim, creia em mim que te prometi. Não creia no homem, porque o homem falha, mas o Senhor não. Creia nas promessas, confia naquilo que Deus te prometeu. Não desanime por nada, meu irmão. Mesmo que os seus caminhos estejam difíceis, o caminho esteja cheio de espinhos e você tenha sentido dificuldade em caminhar, não desanime. O Senhor é contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante de Ti, diante da Tua igreja, Senhor, e suplico, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, eu quero apresentar os Teus filhos, Pai. Eu quero apresentar a Tua igreja. Senhor, que nós possamos ser, Jesus, como Maria, gerando rei, Senhor, e acreditando que esse rei voltará para buscar a Tua igreja. Ó Senhor, também como Isabel, Senhor, que recebeu a promessa, acreditou na promessa, como João Batista, que pregou e anunciou a Tua palavra, e multidões se converteu ao Senhor Jesus. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha mover o coração dos Teus filhos. Tira toda a preocupação, tira toda a insônia, tira, Senhor Jesus, que os Teus filhos confiam na promessa, Senhor, que o Senhor tem feito para eles. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira a fraqueza espiritual, tira tudo aquilo que tem impedido Teus filhos de Te adorarem, de buscar a Tua presença. Senhor, eu quero louvar o Teu nome por essa igreja, Senhor, e quero profetizar sobre cada família, cada casa aqui, Senhor, representada, que tenha uma semana de bênção, meses de bênção, anos de bênção, anos de vitória, e que todo impedimento, toda amarração maligna, toda amarração do diabo que tem impedido os Teus filhos de crescer e prosperar, sai em nome de Jesus. Senhor, que os Teus filhos cresçam em fé, cresçam em sonhos. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, abençoa a Tua igreja, derrama sobre a Tua igreja a unção do Teu Espírito. Senhor, fortalece cada um de nós, derrama sobre nós a Tua graça, o poder do Teu Espírito, e que nenhuma fraqueza venha sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor Jesus, crescer em glória, crescer na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que sente nessa noite que precisa de uma oração, não precisa falar porquê, o motivo, mas que você queira receber uma oração. Gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos ungir você. Que o Espírito Santo, irmãos, possa te quebrantar. Pastor, vem orar juntamente com o Gustavo. Irmãos, não importa, mas eu tenho certeza que Deus tem algo na sua vida, tem promessas para você. Não importa. Nos edifica, obrigado pela palavra que nos enche, obrigado pela palavra do Senhor sobre a sua vida, pastor. Pastor Diogo, obrigado. Nós somos muito gratos pela vida de vocês. Amém. Amém.
Feche os olhos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela palavra, Pai amado, que encheu o nosso coração, Pai. Que nós venhamos estar, Pai amado, dentro do seu propósito, Pai. Que nós venhamos estar, Pai amado, dentro da sua vontade, que é perfeita, que é agradável, Pai. Que nós venhamos sempre, Pai amado, ter esse entendimento da sua palavra, Pai. Que nós venhamos sempre, Pai amado, ter a direção da sua palavra, Senhor. A direção que nos guia, a direção que nos conduz, ó Deus. Nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz em nome de